Bom dia, minha gente. Seguinte, hoje nós iremos continuar a falar sobre hidrostática. Então, só para te relembrar algumas coisinhas. Se nós estamos falando sobre líquidos, estamos falando sobre compressão, e iremos falar, obviamente, também de diversos tipos de força e, obviamente, a pressão. Então, beleza. Então, só retomando aí. Nós temos que a pressão é uma relação entre a força e a área. Você não pode esquecer isso. Pontos importantes. Força, sempre em newtons. Então, já é uma unidade de medida que você já conhece. E a área, sempre em metro quadrado. Então, newtons por metro quadrado. Nós iremos utilizar o P minúsculo para representar a pressão, beleza? Por quê? Já para que a gente não se confunda ou com potência, ou com qualquer outro tipo de grandeza que comece com P, tá certo? Ou até a própria força-peso. Porque observe, se aqui eu coloco um cilindro dentro desse recipiente, então a primeira coisa que você vai observar é que o nível de água tende a aumentar. Então, se esse nível de água aumentou, opa, então, mas esse objeto não tem massa? Quanto de volume de água aqui subiu? Então, se todo esse objeto foi submergido, então o volume de água ele tem que corresponder ao quê? A quantidade aqui de ml ao volume desse objeto, tá certo? Então, detalhe, estamos falando várias vezes volume, volume. Então, isso quer dizer que a densidade também terá um papel importante aqui, ok? Então, vamos colocar isso aqui como exemplo. Então, eu tenho esse objeto ele tem massa. Se ele tem massa, a gravidade vai exercer uma força sobre ele. Então, beleza. Essa força tu já conhece. Então, ó, P maiúsculo seria o quê? O nosso peso. Peso é uma relação entre a massa e a gravidade. Peso também não é força? Então, eu posso simplesmente pegar toda essa multiplicação aqui e colocar no lugar dessa força. Não é isso? Então, ó, dá uma olhada. Então, vou só repetir aqui essa equação. Então, a pressão vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade dividido pela área. Então, observe, eu mantive a mesma equação. Só que aqui no caso, só substituir a força, que no caso aqui é o peso, por conta desse objeto que está aqui dentro desse recipiente, e eu coloquei aqui a massa vezes a aceleração da gravidade. Até aqui, tranquilo. Não coloquei nada de outro mundo. Mas observe, lembra que eu te falei aqui que a gente está tratando de volume, está tratando de densidade? Então, vamos relembrar como que eu calculo a densidade. E por que é importante? Vou te mostrar já já. Aqui vai aparecer uma outra força, que ela sempre estará ali quando eu estiver falando sobre água ou qualquer outro tipo de líquido, que é o tal do empuxo. Beleza? Mas vamos chegar lá. Então, observe. Densidade é uma relação entre a massa e o volume. Detalhe, eu estou falando sobre a densidade volumétrica, ou seja, 3 dimensões. Existe densidade linear? Existe. Ó, linear, linha. Então, seria a densidade relacionada ao comprimento. Então, normalmente na física aparece assim, ó, M sobre L. Densidade linear. Ou também pode aparecer assim, ó, densidade superficial. Massa sobre área. Então, ó, linha, uma dimensão. Área, 2 dimensões. Volume, 3 dimensões. No caso, como a gente está falando sobre líquidos, então faz mais sentido eu utilizar essa equação aqui que você já conhece, que é da densidade volumétrica. Então, beleza. Sabendo disso, isso aqui ó, iremos utilizar também, mas não por agora. Tá? Quando a gente estiver falando sobre ondas, quando a gente estiver falando sobre outros fenômenos naturais, você também, o banco você já vai saber. Você já vai estar inteirado aí sobre esse assunto. Então, dá uma olhada. Ó. Densidade
é igual a massa sobre volume. Eu vou fazer aqui umas trocas e você vai entender o porquê disso depois. Então, ó, tá vendo que aqui tem massa e aqui tem massa? Opa, então eu posso melhorar isso aqui. Então eu vou isolar a massa. O volume aqui ele está dividindo. Então ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então dá uma olhada. Densidade vezes volume vai ser igual a massa. Na verdade, eu vou até colocar esse massa aqui com uma outra cor. Só para que você não se perca. Então, ó, densidade vezes volume vai ser igual a massa. Então, o que eu farei? Mais uma vez, vou substituir aqui na minha equação. Então, bora lá. Então, aqui eu vou escrever assim, ó. A pressão vai ser igual. Aqui, no lugar da massa, eu vou colocar o quê? Densidade vezes volume. Então, está aqui, ó. Densidade vezes volume vezes a aceleração da gravidade dividido pela área. Então, ó, densidade, volume, aceleração da gravidade e aqui a minha área. Detalhe, eu ainda posso reescrever isso de uma maneira diferente. Por quê? Vamos lembrar. Volume é a mesma coisa que metro vezes metro vezes metro. Não é à toa que nós utilizamos o tal do metro ao cubo, não é isso? Então vai ser lado vezes lado vezes lado. Ou eu ainda poderia escrever assim, ó, área vezes altura. Por quê? Ó? Área não é metro quadrado? Altura não seria só metro? Então, posso substituir aqui? Olha, acredito que sim, hein? Então, aonde tiver volume, eu vou colocar o quê? Área vezes altura. Então, só anota aí para que você não esqueça. O meu H é de altura, o A maiúsculo é de área, beleza? Esse V maiúsculo é de volume. Então, é importante que você tenha, né, todas as letrinhas muito claras aí na sua cabeça. Então, gravidade, a aceleração da gravidade, na verdade, seria o mais coerente. E o D de densidade. Vou escrever aqui o D. Pronto. Densidade. O P, a minha pressão. E só faltou aqui a força-peso, não é isso? Vou escrever aqui para que a gente não esqueça. Então, o meu P aqui vai ser a força-peso. Observe que a gente já está misturando um monte de coisa, não é isso? A gente está pegando ali tudo que a gente aprendeu com movimento, cinemática, dinâmica e aplicando em outros lugares. Então, beleza. Ó. Pressão, densidade, volume, gravidade e área. Então, o que eu posso fazer aqui nessa equação de pressão? Então, deixa eu só colocar esse desenho aqui um pouquinho mais para baixo. E já já nós conversaremos também sobre ele. Então, ok. Ó. Dito isso, eu vou pegar aqui a pressão. Vou repetir o P. Pressão vai ser igual. Densidade, não vou mexer. Vou deixar a densidade aqui. Ah, professor, mas a densidade é fácil, minha gente. Na maioria das questões, você vai observar lá densidade da água, 1 kg por litro. Então, assim, já é algo constante. Então, você não vai precisar fazer muito esforço. Volume. Então, no lugar do volume, eu vou colocar o quê? Área vezes altura. Então, está aqui, ó, área vezes altura vezes a aceleração da gravidade dividido pela área que já estava aqui. Então, ó, área e área eu posso cortar, posso passar a faca. Então, aqui a minha equação de pressão vai ficar assim. Ó. Pressão é igual a D vezes G vezes H. dGH. Será que faz sentido? Bora lá. Ó. Pressão é diretamente proporcional à gravidade. Quanto maior a gravidade, maior vai ser a pressão. Faz sentido? Faz. Porque você não vai ter uma força ali maior te puxando. Então, vai te pressionar.
assim como a altura. Lembra quando você vai à praia ou quando você vai a uma piscina e você se joga ali na piscina e começa a mergulhar? Quanto maior a profundidade, a pressão no seu corpo não vai ser maior? Logo, faz todo sentido aqui essa equação. Mas detalhe, isso aqui é o que nós chamamos do seguinte. Essa equação vai aparecer no seu livro, sem sombra de dúvida. Porém, ela vai aparecer assim, ó. Essa é a pressão para que você calcule em uma coluna de líquido. Então, em toda coluna de líquido, para você calcular essa pressão, você vai utilizar essa equação, dGH. Tá, professor, mas o que é uma coluna de líquido? Coluna de líquido, acredite, pode ser qualquer coisa. Pode ser aquele recipiente? Pode. Pode ser as suas artérias? Também. Ou pode ser um soro? Pode ser qualquer recipiente que contenha um líquido, nós podemos entender que é uma coluna de líquido. Beleza? Então, isso aqui é uma coluna de líquido. Só que tem um detalhe. Nessa coluna de líquido, aqui em cima, não tem o ar? Pois é. E o ar exerce pressão? Exerce. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Uma coisa é você calcular somente a pressão no líquido aqui dentro desse recipiente. Outra coisa é você calcular a pressão total. Então, isso tem que ficar muito claro, tá certo? Então, se atenha ao que a questão está te perguntando, ao que a questão está te pedindo. Ela está pedindo a pressão de todo o circuito, né, de todo o sistema, ou está sendo pedido somente a pressão da coluna de líquido. Então, daí entra uma segunda equação, que é a tal da pressão total. Então, que é a pressão de todo o meu sistema. Então, fique esperto com relação a isso. Mas aqui até que é fácil, muito fácil mesmo. Então, ó, sistema, ou seja, o todo. Então, isso vai ficar claro para ti. Então, essa pressão total seria o quê? Vamos colocar aqui em azul. Vai ser a pressão do ar mais a pressão do líquido. Tranquilo? Pressão do líquido tu conhece, dGH. Pressão do ar, então, geralmente nós utilizamos um número padrão, que é o tal do 1 atm, 1 atmosferas. Será sempre assim? Não. Depende, onde que eu estou? Estou em Guayaquil? Estou aqui em Brasília? Estou no Ceará? Então a questão tem que te fornecer a localidade e provavelmente o valor. Se não te disser nada, você vai utilizar o tal do 1 atm, ok? Caso contrário, vai estar escrito na questão. E aqui, a pressão do líquido, como que eu vou calcular? Está aqui, ó. Nós já conhecemos. Densidade, gravidade, altura. Então, qual é aqui a sua preocupação? Então, fique esperto. Aqui não está em ATM. Aqui, necessariamente, se você utilizar as unidades padrões, você vai achar essa pressão em Newton por metro quadrado, ou também conhecido como Pascal. Então, Newton por metro quadrado ou Pascal. Então, Pascal é diferente de ATM. Então, é como se você estivesse tentando somar x mais y, banana com maçã. Não vai rolar. Então, ou banana com banana ou maçã com maçã. Então, necessariamente, eu vou ter que converter. E para isso, ó, mole. 1 atm equivale a 10 a quinta Pascal. Tá certo? Então, isso aqui ó, vai ser o meu fator de conversão. É isso aqui que você vai utilizar para converter um em outro. Opa, ficou meio estranho isso aqui. O intuito era um quadrado, minha gente. Cadê o quadrado? Vamos ver se eu consigo fazer aqui um quadrado. Então, ó.
Então, esse é o fator de conversão que você vai utilizar, tá certo? 1 vezes 10 à quinta Pascal. Então, o que a gente pode retratar aqui também que é importante? Então, lembrando, isso você fará quando você quiser saber a pressão total do sistema. Tá ok? Então, muito simples. Então, densidade, gravidade, altura. Te dou 2 letrinhas, ou 3, e você acha a quarta, no caso a pressão. Vai variar, na verdade, tá? Vou ser muito sincero. Então, ora peço da situação por completo, ora peço só da coluna de líquido, e assim sucessivamente. Hoje, nós temos ideia de que o ar exerce pressão no nosso corpo, e isso fica muito claro. Na aula passada, eu te mostrei ali a medição da pressão arterial a partir de um dispositivo chamado esfigmomanômetro, quase um trava-língua. Então, é um aparelho de medir pressão arterial. Beleza. Dito isso, tá, mas quem foi que percebeu que a pressão do ar, né, que há um tipo de pressão e que o ar está nos pressionando? Então, que não é tão simples assim. Então, até porque a gente não sente o ar nos pressionando a todo momento. Então, isto veio principalmente de um jovem italiano chamado Evangelista Torricelli, que ele fez esse experimento aqui, ó, que está representado nessa figura. Então, o que ele quis mostrar? Ele pegou um recipiente que parece até uma proveta, na verdade. Então, ó, dá uma olhada, um recipiente de vidro de 120 centímetros e encheu de mercúrio. Basicamente foi isso. Então, ó, aqui ó, tem o quê? O Hg. O que é o Hg? É o tão conhecido mercúrio. Beleza? Então, o que ele conseguiu observar? Então, ele pegou esse mercúrio, essa proveta ou esse bastão de vidro com mercúrio, aqui ó, segurando, fechando aqui a ponta, e virou ele ao contrário dentro de um recipiente. E o que ele conseguiu observar? Então, que aqui, ó, o mercúrio desceu e deixou um vácuo aqui, ó, em 76 centímetros. Opa! Então, o que isso significa? Né? Por que essa coluna de mercúrio atingiu esses 76 centímetros e não continuou no 120? Ou por que não desceu todo? Será que no recipiente não cabia? Então, basicamente, a conclusão de Torricelli foi que a pressão do ar sobre a superfície livre do mercúrio era igual à pressão desses 76 centímetros de mercúrio contido nesse tubo. Beleza? Então, aqui no caso, esse 1 atm, ou 1 atmosfera, seria o quê? 76 centímetros de quê? De mercúrio. Captaram? Ou eu ainda posso escrever assim, ó, 760 milímetros de mercúrio. Professor, não entendi isso aqui. Então, bora lá. Lembra daquelas unidades de medidas que tu tanto adora desde a 7ª série? Pois é, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Nós iremos utilizar isso bastante quando se trata de volume. E, de fato, terão ali muitas multiplicações, muitos zeros, ou, como eu vou te sugerir agora, prefiro que você faça por notação científica. Sei que você não é muito fã, mas vai facilitar muito o seu trabalho. Então, só para retomar, esse 1 atm é a mesma coisa que isso aqui, ó, 1,013 vezes 10 à quinta PA. Para facilitar a tua vida, aqui em cima eu coloquei só 10 à quinta. Bom, fica a seu critério. Se tu quiser colocar esses decimais aqui, não é um problema, tá? Mas 10 à quinta geralmente já resolve. Então, são essas relações aqui, ó, que você necessariamente terá que saber, tá certo? Então, deixa eu até colocar aqui de vermelho. Então, isso aqui, opa! Vamos colocar aqui um shape.
Pode ser circular. Vamos ver se vai ficar melhor. Ó, ficou melhor. Melhor e bem discreto. Beleza, minha gente? Então é isso. Ó. Basicamente, vamos ver se eu consigo mexer aqui nessa estrutura. Pronto. Então aqui ó, são essas relações que nós precisamos lembrar. Então, dito isso, eu vou mais uma vez te lembrar das submedidas ali do metro, submúltiplos e múltiplos do metro. E te mostrar como converte esses números. Tá, você vai falar que já sabe, mas eu tenho certeza que a maneira que eu vou te explicar aqui vai te ajudar bastante. Então, bora lá. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Vou começar lá do basicão mesmo, bem simples. 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros, que é a mesma coisa que 100 centímetros, que é a mesma coisa que mil metros, milímetros. O próprio nome já te dá uma dica. Centímetros, 100. Decímetros, 10. Captou? Então, basicamente, o que eu estou te dizendo? Que se eu pular de uma casa para outra, é como se eu estivesse fazendo um produto, multiplicando por 10, não é isso? 1 vezes 10 dá 10, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Beleza, isso não é novidade. E tu sabe fazer tranquilamente. O problema é quando nós falamos de área, por exemplo. Quando eu falo de área, ao invés de multiplicar aqui por 10, tu vai ter que multiplicar por 100. Pois é, está ficando um pouquinho mais complicado. E haja calculadora. Se eu estou falando de volume, ao invés de multiplicar por 100, você teria que multiplicar por 1000. Pois é, complica a nossa vida, não é mesmo? Então, como a gente pode facilitar essas conversões de medidas? Você pode ir multiplicando 1000 por 1000 por 1000? Sem problema algum. Lembrando, o que vai volta. Então, se você quer fazer o contrário, ao invés de multiplicar por 1000, você dividiria por 1000, caso esteja falando de volume. Se não, as mesmas relações que já foram ditas ali em cima. Então, tá vendo que vai ser um pouquinho mais complicado e um pouquinho mais chato? Então, vou te dar uma outra opção. Nós poderemos trabalhar com o quê? Notação científica, tá certo? Então, calma. Sei que você vai achar bacana. Então, primeiro, vou o mesmo 1 metro. Quero transformar para centímetro. Então, você vai pegar aqui, ó, 1. Não 1 metro? Beleza. Eu vou andar quantas casas? Então, eu quero transformar para centímetros. Eu vou andar 1, 2 casas. Então, você vai repetir aqui a base 10 e vai colocar aqui o 2. Simples assim. Então, 1 metro é a mesma coisa que 1 vezes 10 ao quadrado centímetros. Isso aqui é 1 metro. 10 ao quadrado não é 100? 100 vezes 1 dá 100. Beleza. Ah, professor, mas está mais difícil. Bom, será que está mesmo? Vou te mostrar outros exemplos. Então, no caso, eu quero transformar 1 milímetro e eu vou transformar para metro. Normalmente você pega 1 e divide por 1000, não é isso? Que vai dar 0,001. Então, uma penca de zero. Ou nós podemos fazer assim, ó. Vou pegar aqui o vermelho, o mesmo 1, porque não é 1 milímetro, transformando para metro. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, vou repetir aqui, ó. 10 a terceira. Só que agora nós temos um detalhe. Eu estou indo para onde? Para a esquerda, não para a direita. Então, eu estou diminuindo. Beleza? Eu não vou ter que dividir por 1000. Então, aqui ó, vai ser o quê? Negativo. Então, 1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 3 metros. Então, se eu ando para a direita, número positivo. Se eu ando para a esquerda, número o quê? Negativo. Então, você não pode se esquecer disso, ok? Agora eu vou te mostrar realmente a usabilidade disso aqui. Lembra do volume? Que é vezes 1000, 3 vezes? Já pensou a loucura? Então, ó, 1 metro cúbico, para que eu transforme para 1 milímetro cúbico, eu teria que multiplicar por 1000, depois por 1000 e depois por 1000, não é isso? Então, ó, 3, 6, 9.
Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Dá uma olhada. Eu tenho 2 metros cúbicos. Beleza? Então, 2 metros cúbicos, eu quero transformar isso aqui para milímetro cúbico. Como que eu posso fazer? Tá vendo que eu acrescentei aqui um parênteses? Relaxa, esse parênteses é só para facilitar a minha vida. Então, ó, 2 metros cúbicos. O que eu farei aqui nesse caso? Vou manter o parênteses e o cubo. E vou pegar aqui 2 metros. O meu intuito não é transformar para milímetros. Então, bora lá. Melhor, eu vou utilizar até o próprio 1, para que a gente não precise mudar aqui esse exemplo. Então, está aqui, eu tenho 1 metro cúbico. Então, eu quero transformar isso aqui para milímetro. Farei a mesma coisa. Ó. 1 vezes 10, uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, aqui, ó, 10 a terceira milímetro. Então, 1 vezes 10 a terceira milímetro. Peguei só 1 metro. Agora, o que eu tenho que fazer? Potência. Isso aqui tu sabe. Então, vai ficar aqui, ó, 1 vezes 10, 3 vezes 3, normalmente é 9 milímetros cúbicos. Captou? Então, tá vendo como fica bem mais simples? Então, ó, isso aqui, ó, é 1 metro cúbico equivale a 10 a nona milímetros cúbicos. Lembrando, como aqui esse 1, eu posso retirar daqui, tá tudo certo. Então, eu posso ocultá-lo. Tá? Então, 10 a nona metro cúbico. E isso você pode fazer com qualquer outro número que vai funcionar tranquilamente. Observem esses dois exemplos. Aqui no caso eu tenho 2 recipientes em formatos diferentes. Então aqui eu tenho 2 líquidos de densidades também diferentes. Detalhe, normalmente aparecerá essa palavrinha bonita aqui, ó, immiscível. Então, quando eu falo de immiscível, eu estou dizendo de 2 líquidos que não se misturam. Então, isso você deve ter visto muitas vezes aí na cozinha da sua casa, quando você vai preparar algum tipo de alimento. Então, aqui, ó, vou te dar um exemplo simples. Água e óleo. Normalmente o óleo não fica em cima da água e fica ali uma divisão muito clara dessas duas substâncias. Então, aqui do outro lado é o mesmo água e óleo. E aqui seria o quê? Um tubo em um formato diferente, beleza? Então, qual é o ponto? Então, as alturas serão diferentes? Serão diferentes. Assim como a densidade também é. Então, o que a gente pode chegar à conclusão? Que essa densidade do líquido mais denso, ele é inversamente proporcional ao quê? À sua altura, devido à pressão que nós já definimos anteriormente. A pressão não vai depender ali da altura, tudo bem? Logo, essa altura também vai estar relacionada à densidade. Serão que 2 grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos só relembrar. Para eu calcular a pressão, normalmente você utiliza isso aqui, ó, dGH, não é isso? Então, aqui, ó, basicamente, o que eu posso dizer? Aqui eu tenho uma pressão, aqui eu tenho uma outra pressão, tudo bem? Então, eu vou ter uma pressão aqui nesse líquido azulado, talvez, e aqui eu vou ter uma pressão diferente nesse líquido que? Cinza. Como que você fará para relacionar todas essas letrinhas, todas essas variáveis? Toda vez que você tiver o que nós chamamos de vasos comunicantes, isso aqui, ó, são vasos comunicantes, ou seja, você vai ter mais de um tipo de líquido em uma estrutura ali, em um recipiente de vidro. Você utilizará essa equação. Melhor, você pode restringi-la. Você pode fazer o seguinte, ó, eu não tenho aqui 2 líquidos, então você fará da seguinte maneira. Você pode fazer assim, ó, densidade 1 vezes gravidade vezes altura 1 vai ser igual densidade 2 vezes gravidade vezes altura 2. Gravidade, você pode passar a faca. Então, basicamente, vai ser uma relação entre densidades e alturas. Então, só repetindo. Falei vasos comunicantes,
falei de líquidos diferentes em um mesmo recipiente com estruturas diferentes, né, no caso desses dois, você vai utilizar essa relação aqui. Vai dar certo? Fique tranquilo que vai funcionar. Então, ó, densidade 1 vezes altura 1 vai ser igual a densidade 2 vezes altura 2. Mole, mole, minha gente. Então, aqui, ó, 4 letrinhas. Te dou 3, você acha outra. Qual é a sua preocupação? Unidades de medida. As unidades aqui, ó, tanto de densidade quanto de altura, terão que ser as mesmas, tá? Para que não haja nenhum problema. Outro ponto. É possível que existam vasos comunicantes assim, ó. Então, você tem aqui, ó, diversas colunas de líquido, tá certo? Tá vendo que o formato é totalmente diferente? Porém, entretanto, todavia, observe aqui, ó, a altura. A altura não é a mesma? Então, se a altura é a mesma, lembra lá, ó, não é o mesmo líquido? Então, vai ser a mesma densidade. Se é a mesma densidade, então, ó, pressão é igual a dGH. A altura é a mesma. Gravidade é a mesma, né? Porque a gente está no mesmo planeta. Não faz nem sentido. Densidade é a mesma. Por quê? Não é o mesmo líquido? Logo, a pressão nesses pontos será o quê? Igual. Então, a questão do Enem. Já caiu várias vezes questões simples desse jeito. Diversos tipos de recipientes com formatos diferentes, com o mesmo líquido e com a mesma altura. Então, ó, as variáveis são iguais. Então, a pressão nesses pontos são o quê? Iguais. Beleza? Mesmo que eu faça o seguinte, ó, entortei um pouquinho aqui ó, essa barra. Ó, tá vendo? Que o nível se manteve na mesma altura? Mesma altura, mesma pressão. Indiferente do formato do recipiente. Isso provavelmente só vai mudar se eu tivesse colocado mais de um líquido, como eu fiz aqui. E se isso for verdade, você vai utilizar essa relação aqui, tá certo? Então, ó, vamos ver aqui. Basicamente, é isso que se trata o tal dos vasos comunicantes, beleza? Você sempre lembra da história do pedreiro, quando eu fui colocar a janela da minha casa? Pois é, idêntico. Basicamente a mesma coisa. Então, fique esperto com relação a isso. Bom, minha gente, por hoje é isso. Então, observem novamente, revejam todos esses cálculos que eu coloquei aqui e escrevam os principais pontos no seu caderno. Na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre todos esses fenômenos da hidrostática.